Então vamos começar a nossa terceira parte da aula, né? Então vimos aqui o algoritmo do ponto fixo, como é que ele trabalha, qual que é o pseudocódigo dele, né? E, bom, só para a gente ver, acompanhar aqui como é que seria uma implementação para aqueles, né, que têm interesse interesse, sabe, alguma linguagem de programação, como que seria a implementação desse algoritmo, né? Então, dado que a gente já tem um pseudocódigo, para fazer a implementação é sempre mais rápido, né? Porque o pseudocódigo é assim, é a lógica de como que vai funcionar a programação. Então, para você uma vez que já tem toda a lógica construída, para você implementar é só, de certa forma, você conhecer a linguagem e só escrever o que a lógica está te dizendo, né? Então, o trabalho, antes um trabalho mais difícil, né, é o fazer o pseudocódigo. Uma vez que você tem um pseudocódigo, você entende ele, você pode implementar em qualquer linguagem, né? Vamos ver como que seria uma implementação bem rápida, né? Qual que seria? Então a gente começa, vamos definir então como método, né? Que seria ponto fixo, vamos escrever de ponto fixo. E aí o que ela precisa? Ela precisa da nossa função, ela precisa da nossa phi, tudo bem? Então ela começou com a função f, com a função phi, e precisa de um ponto inicial, que eu vou chamar de x0. Precisa de que mais? Precisam de duas precisões, né? Então eu vou chamar de E1, o erro 1 e o erro 2. Okay? Então vamos lá. A primeira coisa que ele faz é verificar se a minha condição, tipo, o ponto inicial que eu dei, ele já está bem pequeno, ou seja, já é bem menor do que o erro 1. Se for o caso, você vai tornar x barra igual a x0 e acabou o programa, né? Então, um jeito fácil de fazer isso é se a função calculada no seu ponto x0 é menor do que o e1, ok? Tá, é isso que eu quero dizer. Então você retorna o x0, né? Você vai retornar o x0, porque o x barra é o x0, tudo bem? Você retorna ele. Tá? E é só uma questão da linguagem de programação, que se eu quero, ali era o valor absoluto, eu só tenho que usar essa função para pegar o valor absoluto. Tá? Se não satisfeito essa primeira condição, né? Então, aqui ele vai, a partir do 3 ele vai cair de um laço, tudo bem? Então eu faço um laço aqui. Enquanto esse laço for verdadeiro, ele vai executar a seguinte coisa, né? Ele vai fazer o x1 igual ao φ de x0, que é essa número 4. Então ele vai fazer x1 igual a φ calculado em x0. Legal. Aí ele já vai para a verificação do 5. Se a função calculada no x1, né? x1 agora. Se a função calculada no x1 é menor do que o e1, menor do que o e1, aí ou, né? Ou se a distância entre o x1 e o x0 é menor do que o e2, tá? Que é o que está aqui, né? Você vai retornar o x1, né? E aí acabou o programa, tá? De novo, o detalhezinho aqui tem que ser os valores absolutos, aí é um detalhe só da linguagem de programação em si. E também ele volta ao x1, caso contrário, se você não retornou, você vai fazer o x0 igual a x1. Você faz o x0 igual a x1. Tudo bem? E vai voltar para o passo 4. Então ele vai voltar para o nosso programa, tudo bem? É bem simples, né? Essa aqui, então, é coisa de muitas poucas linhas, é a implementação, por exemplo, aqui no Python, de como é que seria esse método ponto fixo. Tudo bem? Legal. Vamos ter a oportunidade de testar ela para ver se está tudo ok. Tá? Então, aqui um exemplo, né? Inclusive, vamos testar esse exemplo aqui. Então, eu tenho a f é dessa forma, a φ de x é dessa forma, x0 é igual a meio, e a raiz está entre 0 e 1. E o erro 1, erro 2 é o 5 multiplicado por 10 a menos 4.
Posso, do jeito que está aqui, aplicar lá o teorema e aplicar... do jeito que está aqui a FIA, eu posso aplicar lá, por exemplo, no nosso algoritmo, for fazendo papel e ele vai convergir? Não sei ainda, né? Então, sempre bom lembrar que primeiro você precisa verificar as condições daquele teorema, principalmente para usar o algoritmo, né? O que o algoritmo lá dizia, né? A phi ela tem que satisfazer algumas propriedades, né? Então, o que aqui estou dizendo? Eu tenho um x0 que já está dado, eu tenho meu intervalo i, tudo bem? Eu tenho meu intervalo i, tenho um ponto x0 igual a meio. O que eu precisava? Primeiro eu preciso ver quem é a derivada da phi. Quem é a derivada da phi? Phi' de x é igual a quem? 3, aqui cai, vai ficar x ao quadrado, né? Sobre 2, sobre 3. Só, né? X ao quadrado sobre 3. X ao quadrado sobre 3. Isso, né? Se a derivada da filhinha é o x ao quadrado sobre 3. Porque cai ali o 3 de 3. Tudo bem? Tá. Aí o que eu tinha que fazer? Tinha três condições. A φ e a filhinha de x tem que ser contínua no intervalo i. Ambas são, né? A φ é contínua, a filhinha de x é da forma x ao quadrado sobre 3 é contínua. Tá? O x0 pertence ao intervalo i? Pertence. É meio, né? Meio está entre 0 e 1. Ok. E aí a condição mais importante era em relação à derivada, o tamanho da derivada. O tamanho da derivada não podia ser maior do que 1. De fato, teria que ser estritamente menor do que 1. Vamos ver. Aí você olha, filhinha de x, nesse intervalo 0 a 1, qual que é o maior valor que ela pode obter? Tá? Ela é da forma x ao quadrado sobre 3, tudo bem? Então, você pode concluir que a filhinha de x vai ser sempre menor ou igual, né? Do que filhinha calculado, qual que é o maior ponto aqui? 1. Né? Que nem está no domínio, na verdade. Né? Então, você pode até colocar aquele estritamente menor aqui. Bom, menor ou igual, tanto faz. Menor ou igual a filhinha de 1. Filhinha de 1 dá quanto? Dá 1/3. Tudo bem? Dá 1/3. Esse 1/3, com certeza, é menor do que 1. Tudo bem? Então, ó, legal. Tipo, a derivada da φ satisfaz aquela segunda propriedade do teorema. Então, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira. Então, legal. Essa φ serve para essa função f. Serve no sentido que, se você aplicar aquele método ponto fixo para φ, a sua sequência, de fato, vai convergir para o ponto fixo da φ. Traduzindo, essa sequência vai convergir, então, para uma raiz da função f. Tudo bem? Tá? Então, aqui eu deixo como exercício. Então, é exercício vocês fazerem lá o procedimento, o papel, né? Então, aqui você vai ter iteração, que é o... Então, você vai ter a iteração K aqui, você vai ter o x0, o φ de x0 e o valor da f. Tá? Mais ainda, né? Como a gente tem um critério de parada agora, a gente tem que incluir esse critério... Opa! A gente tem que incluir esse critério de parada. Então, o jeito um pouco melhor de fazer seria assim, né? Então, o jeito um pouco melhor de fazer seria, você vai ter iteração, né, claro. Aí você vai ter o x0, chamar de xi, tudo bem? Aí você vai ter o xi mais, vou escrever como xi mais 1 para ficar mais claro. Tudo bem? E eu coloco assim como φ de xi, tudo bem? Aí você agora vai poder calcular o xi menos xi mais 1. Qual é o tamanho dele, desse erro que você está cometendo. E além disso, você também vai calcular o φ de xi mais 1. Tá? Que agora você vai precisar disso para fazer o critério de parada. Então você faz isso. Tudo bem? Então você tem essas linhas, essas colunas adicionais, porque agora você tem um critério de parada, né? O critério é se essa distância aqui for menor do que 5 multiplicado por 10 a menos 4, ou se a norma, né, de
a norma de f de x e mais 1 é menor que 10, 5 multiplicado por 10 é menos 4. Tudo bem? Então, e aqui você faz o procedimento como a gente estava já fazendo. Se a gente fosse usar a nossa funçãozinha do Python, então a nossa funçãozinha está aí, né? Então ela já conseguiria fazer. E aí depois vocês podem fazer e tentar bater o resultado com o resultado que a gente vai obter usando o algoritmo. Então no algoritmo, a gente precisava primeiro ter a definição da função, né? A função era x ao cubo menos 9x mais 3. Então, torna x ao cubo é menos 9x mais 3. 5x ao cubo menos 9x mais 3, tá? Essa é a nossa função. Nossa função. A nossa φ, né? Tem que fazer um método para φ, vamos chamar de φ. A φ de x é quem? É a função x ao cubo sobre 9. Então, x ao cubo dividido por 9, mais, né? Mais 1/3. Mais 1 dividido por 3. Legal? A gente calcula nosso ponto fixo, né? Então, tem a nossa função, tem a nossa φ, o x0 é 0,5, o E1 é 5 multiplicado por 10 a menos... Opa. Multiplicado por 10 a menos 4, né? 10 a menos 4. E o E2 é a mesma coisa. Então, a gente vai obter uma raiz aproximada da forma 0,337623. E aí, então, vocês façam alguns passos e verifique que, de fato, dá para saber quantos passos a gente está fazendo aqui. Eu vou modificar aqui só para... iterações. A gente saber, de fato, quantas iterações a gente está fazendo. Em 3 iterações já foi suficiente para obter a nossa raiz aproximada. Tá, então, vocês façam aí naquele nosso modelinho, né, aqui fazendo no lápis, vejam se de fato 3 iterações são suficientes e, além disso, se esse valor está adequado. Tá? É bom que vocês verificam se ou as contas estão certas ou, possivelmente, também se o algoritmo que eu escrevi aqui tem algum detalhezinho que eu estou deixando passar. Tá? É bom meio de verificar. Tudo bem, então a gente viu o método ponto fixo, mas assim, o método ponto fixo, ele tem uma grande importância, assim, uma grande importância de caráter assim, bem mais teórico, tudo bem? A gente viu que, claro, você tem um teorema muito forte que garante a convergência para a gente, só que um dos grandes problemas que vocês podem encontrar é, de fato, dada a função f, você conseguir encontrar aquela função de iteração, tudo bem? A função de iteração, e ainda mais satisfazendo aquela propriedade do teorema, não pode ser uma coisa que não seja muito fácil de encontrar. Vocês viram que nossos exemplos aqui, a gente estava trabalhando, por exemplo, com polinômios, tudo bem? Polinômio de grau 2, de grau 3. Mas, assim, nosso método tem que ser bom o suficiente para trabalhar com qualquer tipo de função, né? Um logaritmo, um cosseno, um arco hiperbólico, enfim, qualquer tipo de função mais complicada. E aí, nesses casos, achar uma função de iteração pode
pode não ser uma função de iteração que seja interessante, pode ser uma coisa não muito trivial, tudo bem? Então, o que vamos ver agora, vamos começar a ver agora e depois aprofundar mais na aula que vem, é um método chamado método de Newton-Raphson. Esse método de Newton-Raphson, ele na verdade é um caso particular do ponto fixo, tudo bem? Mas o que é legal nele é que, de fato, é um método que você consegue construir a função interativa, tudo bem? Então, aquele algoritmo de ponto fixo vai se manter o mesmo, a diferença é que existe um método, assim, um procedimento, que você consegue construir uma função de iteração, tudo bem? E é isso que a gente vamos começar a ver agora. Tá? Primeiro é assim, primeira é que você tem na função de iteração e uma forma geral de uma função de iteração, dada qualquer função f, ele é sempre da forma assim, φ de x igual a x mais ax multiplicado por f de x, onde a de x é uma função qualquer que não se anula na raiz, tudo bem? Na raiz de si, tudo bem? Porque assim, olha, se nessa situação, né, se φ de, opa, se φ de x igual a x, então você obteve então que x, né, é igual a φ de x. Quem é φ de x? É o x mais a de x f de x. Opa, deixa eu escrever um pouquinho melhor. Que é assim, se você tiver um ponto fixo da xi, então se a φ... Ah, tô com... Por isso que a ponta tá um pouco grossa. Vou fazer assim. Então se o φ de xi... Ah, não mudou nada. Tá, agora vai. Tá bem melhor. Se φ de xi é um ponto fixo da φ, isso acontece, né? Tudo bem? Então quer dizer que esse que xi é igual a φ de xi. Φ de xi é quem? É o xi mais a de xi multiplicado por f de xi. Tudo bem? Então, ó, esse cancela com esse, né? O a de xi, qual que é a hipótese? Que é diferente de zero. Então, isso vai implicar que o f de xi é igual a zero. Então, um ponto fixo da φ é uma raiz da f, né? Mas de forma análoga, se você tiver uma φ, uma xi que é a raiz da f, então supõe agora que o f de xi é igual a zero. Tudo bem? Se você calcular o φ de xi dá quanto? Vai dar o xi mais o a de xi multiplicado pela f de xi. Bom, mas f de xi dá zero, né? Esse cara aqui é zero. Como está multiplicado pelo a de xi, o a de xi também vai dar zero. No final das contas, vai dar o xi. Então, φ de xi é igual a xi. Então, em particular, é um ponto fixo da φ. Tudo bem? Então, essa aqui fica como uma expressão geral para uma função de iteração, tá? Então, como eu disse, né, é difícil você obter uma função de iteração que vá satisfazer as propriedades do teorema que a gente tinha visto na aula anterior. Porém, obter uma função de iteração assim qualquer é fácil, porque é só você escrever x, mais aqui se colocar a função f, da qual você quer obter uma função de iteração, e o a de x é uma função qualquer que basta que na raiz da f ela não se anule. Você já tem uma função de iteração, tudo bem? Só que agora vamos obter... Só que, dada essa expressão aqui geral da função de iteração, que o método de Newton-Raphson vai fazer é obter um valor interessante, uma função interessante para fazer o papel aqui do a de x. Tudo bem? Tá? Então, como que a gente obtém esse valor de a de x?
Assim, uma das condições que tinha no, no, no teorema é que a norma da filinha de x tinha que ser menor do que 1, tudo bem? Além disso, a φ, a derivada da φ tinha que ser contínua. Qual que é a ideia do método de Newton-Raphson? Assim? Vamos então obter uma a, aquela função a de x, de tal forma que a derivada da φ na raiz, seja igual a zero. Qual a vantagem de você fazer que a derivada da φ na raiz da f é igual a zero? Porque a derivada da φ também é contínua. Se a derivada da φ na raiz dá zero, então, em particular, pela continuidade da derivada, você vai conseguir um intervalo centrado na raiz, tal que a norma da derivada seja menor do que 1. Seja menor, na verdade, que uma constante, e essa constante seja menor do que 1. Tudo bem? Então, daí a gente já ganha essa vantagem. Tudo bem? Então, você pode entender assim, que você tem a forma geral, a sua forma geral de uma função de iteração. O que o método de Newton-Raphson vai fazer? Vai encontrar uma a de tal forma que a derivada φ na raiz da f seja igual a zero. Tudo bem? É isso que a gente quer. Então vamos lá. Opa, pulei um passo. Aqui vamos fazer uma derivada. Tá. Então o que é o a? O a de x, a gente quer encontrar um a de x, que é a gente quer encontrar um a de x tal que a derivada de φ na raiz da f seja igual a zero. Bem? Então, ó, primeiro a gente já sabe que é uma raiz da f. Então, ó, observar. Opa. Então, observar que se é uma raiz da f, é uma raiz, né? Então, a f calculada nesse si é igual a zero. E além disso, a gente quer que a derivada da φ nessa raiz que si seja igual a zero. Bom, a gente tem a expressão geral aqui da φ, né? Vamos derivar essa expressão. Então, se você derivar a expressão geral, vai ficar assim, ó. Opa. Então fica filinha de x, né? A derivada de x, quem é? É igual a derivada de x, que é 1, mais a derivada de um produto, né? Então dava a soma das derivadas de cada uma das parcelas, né? Daria, então, vai dar o a' de x, tudo bem? A derivada de a multiplicado pela f de x, mais o a de x multiplicado pela derivada de f' de x. Tudo bem? Então a gente só derivou a expressão geral da função de iteração. Legal, o que a gente quer? A gente quer que quando for calcular a derivada no que se, a filhinha de x dê zero. Então vamos lá. Então a gente quer que zero seja igual ao f' calculado aonde? No que se. Opa, é o φ, tudo bem? Φ. Isso aqui tem que acontecer, isso que a gente quer, tudo bem? Então essa é a ideia geral, a ideia do método de Newton-Raphson. Isso aqui tem que ser igual a zero. Aí se você vai substituir na expressão da filinha, então isso aqui, o 1 continua, mais a linha de xi multiplicado pela f, mais o a de xi multiplicado pela derivada f' de xi. Tudo bem? Legal? Tá. Então isso aqui vai dar igual a 1. Agora, o f de xi é a raiz, né, da f. Então essa parcela aqui dá zero, porque o f de xi dá zero, multiplicado pela derivada de a, não importa, dá zero. Então só vai sobrar isso mais o a de xi
multiplicado por f' de xi. Tudo bem? Então, só resolvendo para a de xi. Então, a de xi, ele vai ficar da forma aqui, menos 1 sobre f' de xi. Tudo bem? Então, em particular, o a de xi, seja lá qual seja a expressão dela, o a de xi, quando você calcular no xi, tem que dar o menos 1 sobre f' de xi. Se você tem isso, se tem um a que satisfaz isso, então a sua filhinha de x, quando você calcular a filhinha do xi, vai dar zero. Tudo bem? Isso aqui é uma condição necessária para a de xi. Seja qual for a de x que for definir, se você definir de tal forma que o a de xi, quando você calcular no xi, dá menos 1 sobre f' de xi, ótimo, né? Você tem que, se você fizer a φ, então, dessa forma, a filhinha de xi dá zero. Tudo bem? Então, como a gente pode, por exemplo, pegar uma função a, uma a de x, que vai satisfazer isso, né? Basta você pegar, então, a função a como sendo 1 sobre f' de x, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, você quer que o a de x satisfaça isso. Então, basta, por exemplo, você pegar a função a de x como sendo quem? Sendo menos 1 sobre o f' de x. Tudo bem? É claro, né? Se você calcular o a de x agora no xi, então, quando você calcular o a no xi, vai dar menos 1 sobre f' de xi, tá? Que era a condição necessária para a sua função φ se anular. Tudo bem? Então, em particular, se você pegar a de x dessa forma, vai satisfazer o que você queria. Tudo bem? Então, mais especificamente, como é que ficaria a fórmula geral da função de iteração no caso de Newton-Raphson? Ficaria assim. Φ de x igual a x menos f de x dividido por f' de x. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa função de iteração. Tá? Por enquanto, né, nessa aula a gente está fazendo assim só de uma forma bem não muito cuidadosa. Vocês, por exemplo, já está óbvio aí como você está fazendo f' de x, então a derivada da função não vai poder se anular, pelo menos numa vizinhança da raiz, né? Você está dividindo aqui. Então, certos cuidados são necessários, tá? Mas vamos ver mais esses cuidados mais detalhados, né? Qual que é o método de Newton-Raphson de uma forma mais precisa na próxima aula. Por enquanto, aqui a gente só está, de certa forma, derivando as fórmulas. Então, a forma de iteração geral da função de iteração é da forma φ de x igual a x menos f de x sobre f' de x. Tudo bem? Então, esse é um método de iteração usando o método de Newton-Raphson. Então, vamos só dar uma olhada no exemplo. Então, por exemplo, usando o método de Newton-Raphson, com aquela função de iteração, vamos obter uma raiz aproximada dessa função, x ao cubo menos 9x mais 3, onde o passo inicial, de novo, é o 0,5 e a raiz está nesse intervalo 0,1. Tá? Então, o que a gente precisa? A f está aí. A gente precisa da função de iteração. No caso do Newton-Raphson, essa função de iteração ela já é dada, tem uma forma específica. Né? Então, a gente sabe que a função de iteração vai ser quem? Vai ser da forma φ de x igual a x menos f de x sobre f' de x. Tudo bem? Então, você precisa da derivada da f, por exemplo. Então, a derivada da f é quem? É 3x ao quadrado menos 9, né? Tudo bem? Isso é a derivada da f. Então, a nossa φ é como? Então, a φ de x é igual a x
menos, aí aqui vai a expressão da f, que é x ao cubo, menos 9x mais 3, dividido pela derivada. 3x ao quadrado, menos 9. Tudo bem? Aí legal, uma vez que você tem, o procedimento é análogo que a gente já tinha feito. Então aqui de novo vou fazer o K, da iteração. Opa. Você faz o K da iteração. Aqui você vai fazer o x0, o novo xi, né? Você faz o xi mais 1, que é o φ de xi, né? E aí você vai olhando a distância, né? Você pode já usando o critério de parada e também a norma de f de x. Tudo bem? E o procedimento é o mesmo, tá? O que a gente tinha visto no ponto fixo, porque é isso. Qual que é a diferença do método ponto fixo para o método de Newton-Raphson? Em teoria é nada, porque o Newton-Raphson é um caso particular do teorema do algoritmo de ponto fixo. A diferença é que no método de Newton-Raphson é dado para você como é que você constrói uma função de iteração, tudo bem? E é dado como? É dado por essa expressão, tá? Então, no método de Newton-Raphson você já tem a forma da sua expressão. Então, nesse caso, para esse problema, a nossa função de iteração é dessa forma aqui, tudo bem? Um pouquinho complicada, mas ela já é dada. E aí, para você proceder, para você obter os valores, aqui o procedimento é análogo que a gente fazia no ponto fixo. Calcula o valor da função, vai iterando o processo, toda vez que o xi mais 1 é sempre igual ao φ de xi, só que aqui é um pouquinho mais complicado, né? A função de φ é um pouquinho mais complicada, mas em particular ela é dada. E o que vamos ver na próxima aula é assim, tá, foi dada aqui para a gente uma função de iteração dessa forma. Então eu consigo calcular essa função de iteração. Então, quais são as vantagens dela? As vantagens dela, em particular, que, primeiro, quando a gente for enunciar o teorema, o algoritmo, quando a gente for definir o algoritmo, tem que ter algumas condições a f, tudo bem? Então, a f' tem que ter algumas condições em cima dela. Em particular, você pode ver que aqui, perto pelo menos ali, numa vizinhança da raiz, não vai poder ser zero, né? Porque senão eu não vou poder fazer essa divisão. Mas eles vão ter algumas propriedades, mas dado que a f vai satisfazer essas propriedades, essa função φ de iteração vai satisfazer aquele teorema quando a gente estava estudando o método ponto fixo, tudo bem? Então, dado que f vai satisfazer algumas propriedades, que a gente vamos estudar na próxima aula, essa função φ construída dessa forma é de tal forma que essa função φ ela vai satisfazer aquele teorema que a gente tinha visto quando a gente estava estudando o algoritmo de ponto fixo. Em particular, essa sequência que você vai obter aqui, nesse nosso exemplo, ela é uma sequência convergente para o seu ponto fixo, ou seja, para o ponto fixo da φ, em particular, para a raiz da sua função f. Tudo bem? Então, na aula, a gente já meio que deduziu a forma de como é que tem que ser a função de iteração do método de Newton-Raphson. Na próxima aula, a gente vai olhar um pouco da interpretação geométrica, né? Por que dessa forma, uma interpretação assim, geométrica. E, além disso, a gente vai ver quais são as condições, né? Quais são as hipóteses que a f tem que satisfazer, de tal forma que, se a f satisfazer essas hipóteses, então a nossa função de iteração aqui, essa função vai satisfazer aquele teorema, o teorema que a gente viu no método de ponto fixo, em particular, essa sequência que você fizer aqui vai convergir para uma raiz do seu problema. Tudo bem? Bom, é isso para essa aula. Então, a gente viu o método ponto fixo, né? Que ele tem ali mais um caráter mais teórico, mas tem ali o algoritmo dele. E começamos a ver o método de Newton-Raphson. Em particular, a gente já viu como é que é derivada a fórmula da função de iteração. Na aula que vem, vamos ver assim, mais detalhadamente, com um pouco mais cuidado, por exemplo, o que a f tem que satisfazer, quais são as condições
E no final a gente também mostra como que é o algoritmo do método de Newton-Raphson. Que, assim, o algoritmo, na verdade, é o mesmo do ponto fixo, tudo bem? Então, só refrisando de novo, o que, que você está. Bom, então era isso que eu tinha para falar nessa aula, tudo bem? Então, até a próxima.